Voltando aqui, Márcia, você pode continuar concluindo a sua fala e depois, quando a Márcia concluir, aí a Patrícia Rezende vai entrar fazendo a sua pergunta em seguida e a Márcia responde, agora nesse segundo momento. Depois o Júlio fará a pergunta dele também, a Márcia responde, ok? Depois a gente retorna. Muito obrigada, Márcia, pela paciência. Vamos continuar o seu pensamento. Desculpe aí o corte para a segunda parte. Vamos lá. Imagina, nenhum problema. Temos que sobreviver às tecnologias. Então, eu estava tentando colocar um conceito de fascismo, tentando mostrar que nós podemos usar esse conceito e ressignificá-lo para o nosso contexto, porque existem muitas pessoas que acham que não convém usar esse nome para falar do que está acontecendo no Brasil. E não, porque muitas pessoas têm uma espécie de preciosismo ou de fundamentalismo relacionado à palavra, como se só se pudesse usar essa palavra para falar dos fenômenos históricos. E eu considero que nós podemos usar os conceitos de uma maneira ampla para designar fenômenos, e nesse caso um fenômeno contemporâneo que tem muita semelhança com aquele fenômeno histórico. Bom, então, onde entra a questão da necropolítica? O fascismo, todo fascismo sempre digamos assim, uma certa estrutura do poder que maneja, que manipula a vida e a morte. Isso é sempre. Então, o Humberto Eco, por exemplo, num livro chamado Fascismo Eterno, ele fala também dessa intolerância e desse ódio ao outro. Não existe fascismo que não tenha construído a ideia de um inimigo, que é o que muitos chamam também de populismo, e esse inimigo como sendo aquele que deve ser eliminado. Então, o racismo fascista, ele não é velado, ele não é envergonhado, ele é um racismo escancarado e que visa a aniquilação da pessoa marcada por esse tipo de opressão. O que a gente viu nos Estados Unidos, que é um país com um fascismo em potencial muito conhecido, pesquisado, enfim, existem muitas pesquisas, muitos estudos. O mais famoso deles é o estudo da personalidade autoritária, que já tem tem 70 anos já, na época, então, que a Alemanha e a Itália estavam sendo nazistas no começo do século, na primeira metade do século XX, se pesquisava já o potencial fascista lá dos americanos. E o assassinato das pessoas negras nos Estados Unidos, o assassinato do George Floyd, que comoveu os Estados Unidos agora, isso é um sinal claro de uma sociedade muito racista que visa eliminar o seu inimigo com a morte, não é simplesmente apagá-lo, não é nenhuma outra medida, digamos, menos radical, menos extremista do que a morte. A Ku Klux Klan americana é muito fascista nesse sentido. E toda a mentalidade, toda a forma de ver o mundo, a forma de pensar e a forma de sentir dessa sociedade tem marcas, tem características que a gente pode dizer são fascistas, né? Então, a eliminação do inimigo é o projeto dos fascismos, que a gente pode chamar de neofascismo, que a gente pode chamar de nazifascismo, que a gente pode chamar de neonazifascismo. No Brasil, eu acho que a característica fundamental é esse racismo exacerbado, junto com um ódio a todas as diferenças, junto com uma servidão submissa, né, uma submissão aos Estados Unidos, e acho que o inimigo no Brasil são os mesmos inimigos que já havia na Alemanha, com exceção do judeu, que agora não é o judeu que é o inimigo, agora é
o petista, a pessoa de esquerda, sobretudo a pessoa da esquerda petista, continuam as pessoas com deficiências sendo marcadas com muita força, as mulheres, tanto que os níveis, os índices de feminicídio hoje são maiores do que nunca, e a pandemia também acelerou isso, né, intensificou essa violência contra as mulheres. Também a população LGBTQI+, é muito vitimada por esse, digamos, está na mira, né? Foi construída como inimiga também no Brasil atual. Mas eu acredito que é muito importante a gente lembrar que a esquerda é considerada inimiga. E sempre a esquerda foi inimiga do fascismo. Isso também é um detalhe importante para a gente não esquecer na história pregressa dessas manifestações, né? Quando a gente fala, só para concluir, então, quando a gente fala de necropolítica, esse é um termo que vem sendo usado muito a partir dos livros do Achille Mbembe, que é um filósofo africano. E ele publicou vários livros em várias línguas e ele começou a falar disso. A necropolítica é a política da morte, é a política da matança e a política do genocídio. Quando a gente vê o genocídio dos povos indígenas, o genocídio do povo negro, o genocídio das populações que são atingidas por preconceitos, né, que são construídas também como inimigas. Ele fala, inclusive, das políticas de inimizade, como você produz e constrói e produz esse tipo de ideia, né, do inimigo. Mas tem outros autores que já trabalharam com ideias muito parecidas. E todos esses autores, seja Theodor Adorno, seja Michel Foucault, eles falam que esse é o processo do capitalismo. O capitalismo visa sempre eliminar os inimigos. Então, o fascismo seria a forma mais escandalosa e mais extremista do que o capitalismo já faz, digamos, na sua própria forma de atuar, né? Então, é bom a gente também guardar esse tipo de informação. A política da matança não é mais aquilo que o Foucault chamou de biopolítica, por exemplo. Ele falava que a biopolítica era o cálculo que o poder fazia sobre a vida. Então, quando a gente olha como funcionam os planos de saúde, como funciona a alimentação numa determinada sociedade, como que o poder calcula sobre a vida, inclusive sobre a vida das mulheres, inclusive sobre a vida das pessoas de cor, das pessoas marcadas pelas deficiências e coisas do tipo, mas também a vida da natureza. Nós podemos incluir o que se faz com o desmatamento, o cálculo sobre a vida para administrar a vida. Mas existe também um cálculo que o Foucault disse que era um cálculo sobre a morte. E o necropoder é um cálculo sobre a morte. Então, se decide não mais como as pessoas vão viver, mas quem vai morrer. E no Brasil isso está bastante claro, né? Vai morrer a juventude negra, vão morrer as pessoas pobres, vão morrer as mulheres por violência dentro de casa, vão morrer as pessoas LGBTQI+, porque existe ódio contra todos esses grupos, contra todas essas formas de existência. Então, é como se existisse mesmo um projeto de matança. E o termo matança é um termo pesado, horrível, mas eu acho que ele é também um termo adequado para entender o que é a necropolítica. E por isso o Brasil está numa situação hoje muito assustadora. Nós estamos bastante apavorados com o que está acontecendo, porque, de uma maneira ou de outra, quem não é adequado, quem não é desejado, está na mira do assassinato político, do assassinato por parte do Estado e da polícia, que é um braço opressor do Estado. Era isso que eu tinha para colocar, para a gente poder conversar
continuar nossa conversa. Voltamos aqui. Pois é, então eu acho que, diante dessa fala, estamos com um grupo de inimigos dos fascistas, né? Vou passar a palavra agora para a Patrícia Luiza, para ela fazer a sua pergunta. Patrícia, é com você, tá? Gostaria de agradecer a Jurema pela organização desse bate-papo, dessa live, principalmente também a presença da Márcia, que com carinho aceitou o convite. Eu gostaria de, primeiro, me apresentar. Meu nome é Patrícia e eu gostaria de esclarecer um detalhe para a comunidade surda. Algumas pessoas têm algumas dúvidas ao me referenciar, por exemplo, quando tratam de mim como funcionária pública federal. Eu não sou funcionária desse governo e eu gostaria de esclarecer quem eu sou de verdade. Eu sou funcionária pública federal do Estado brasileiro, funcionária do Estado. Eu não sou funcionária do governo Bolsonaro. Então, eu sou Patrícia Rezende, funcionária do Estado brasileiro, e isso é muito diferente de ser uma funcionária que se identifique com esse governo, por exemplo. Então, eu gostaria de deixar claro qual é a minha posição frente a isso. Eu não tenho medo de perseguição política, eu não tenho medo de acusações políticas, e eu, de fato, sou uma funcionária do Estado brasileiro. Então, eu gostaria de esclarecer esse pequeno detalhe para a comunidade surda. Eu tenho uma pergunta para a Márcia, né? Na verdade, são duas perguntas. E a primeira delas é acerca desse momento que nós estamos enfrentando na comunidade surda de polarização entre direita e esquerda. Então, nós vemos esses dois grupos com discursos narrativos, né? Com narrativas muito específicas, uma discussão política muito específica. Por exemplo, nós vemos hoje uma discussão sobre cotas. Nós tínhamos uma portaria, até pouco tempo, que garantia o direito de cotas na pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, este outro grupo afirma que a lei número 2.711, ela já garante as cotas. Nós não precisamos nos preocupar com a portaria que foi revogada no momento. Entretanto, nós vemos claramente que a portaria ela traz uma implementação de cotas na pós-graduação, porque a lei garante cotas na graduação. Então, existe hoje uma polarização, uma discussão narrativa acerca desse assunto. E nós podemos perceber aí um arranjo político dentro dessa questão. E eu gostaria de perguntar para você, Márcia, o que você pensa sobre esse assunto? Então, essa é a minha primeira pergunta, e aí depois você pode me responder. A segunda pergunta é a respeito da necropolítica. Nós ficamos estudando o sinal, não existe ainda um sinal fundamentado na comunidade surda, um sinal que tenha sido aceito, mas nós utilizamos aqui provisoriamente este sinal. Eu gostaria de saber se acerca da política do BPC, que é a política de proventos para a pessoa com deficiência, uma política pública afirmativa. E a pessoa surda está incluída nessa política. Todavia, o governo Bolsonaro, ao invés de fortalecer essa política afirmativa, tem uma visão de que é necessário diminuir e oferecer cortes com relação a isso, e não de ampliar essa política afirmativa. Então,
nós vemos que o que acontece nesse momento, nesse governo, é a diminuição dessa bolsa, desse auxílio para pessoas com deficiência. Isso é um exemplo de necropolítica ou não? Uhum. Obrigada, Patrícia, pelas suas colocações. São bem importantes e acho que as suas perguntas já trazem as próprias respostas, porque concordo plenamente com você. Então, gostaria, na verdade, de complementar um pouco aquilo que você disse. Nós não podemos esperar nada num regime fascista. O máximo que nós conseguimos é nos manter vivos, com sorte. Agora, por exemplo, todos os direitos vêm sendo cancelados, direitos que tinham sido arduamente conquistados e ainda precisávamos conquistar muito mais direitos. E, no entanto, esse processo democrático de conquista de direitos foi interrompido pelo fascismo. Então, é compreensível, já que estamos num regime fascista, que o Estado seja destruído, esse Estado que poderia servir para o povo, agora serve apenas para os muito ricos, para mais ninguém. Qualquer pessoa que tiver necessidade de educação, de saúde, de apoio em qualquer nível, não terá. E o governo atual, ele aprofunda esse tipo de processo. Então, o cancelamento das cotas, o cancelamento das bolsas, há um ataque à educação, um ataque à formação, um ataque à saúde pública. Tudo que era bom vem sendo atacado, vem sendo destruído. E, nesse sentido, todas as políticas afirmativas que faziam parte da luta por democracia, da melhoria das condições da vida dos brasileiros, das brasileiras, inclusive das pessoas no Brasil que sofrem com questões físicas, corporais e marcadores de opressão corporais. Então, as pessoas surdas, as pessoas com deficiências, as pessoas, enfim, que tenham qualquer tipo de necessidade e que sejam beneficiadas com direitos assegurados, essas pessoas vêm sendo frontalmente atacadas, diretamente atacadas. E, olhe, infelizmente, isso vai continuar. Se Bolsonaro não for derrubado, se ele não for deposto, isso vai continuar. Eu tenho esperança de que Bolsonaro caia em algum momento. Mas, como Bolsonaro tem sido usado como um fantoche pelos poderes vigentes, pelas oligarquias, né? Pelos donos do poder no Brasil, então eu acho que ainda vai demorar e há muito sofrimento ainda pela frente. O Brasil está sendo vendido. Nós estamos aqui falando da questão da surdez, da questão dos direitos das minorias relacionadas também relacionadas à questão da deficiência, e a gente tem a privatização da água, que é a última grande catástrofe que aconteceu ontem, de ontem para hoje. Então, é muito terrível. O Brasil está sendo destruído. Então, não vai sobrar nada para ninguém. Também não vai sobrar nada para as pessoas com deficiências. Desculpe dar uma resposta tão pessimista à sua colocação. Ótimo, muito obrigada pela sua resposta. Ficou bem clara a sua resposta, obrigada. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Estamos num momento muito, muito difícil mesmo. Júlio, agora tua fala para a Márcia. Fica à vontade, por favor.
Olá, eu primeiramente gostaria de agradecer o convite, de estar aqui nessa roda de conversa com a Márcia Tiburi, uma pessoa que eu admiro e tinha um grande desejo de conhecê-la, visto já ter lido algumas de suas obras, o que me gerou grande aprendizado. Li sobre o que você escreveu sobre feminismo e sobre outras questões sociais que ainda precisam ser trabalhadas, como a própria questão de discriminação, de preconceito, de racismo, e isso também interfere muito na condição da pessoa surda quando a gente fala de não acesso à comunicação. A gente tem falado também sobre empoderamento e sobre a oportunidade de que todos tenham acesso equânime às coisas. Então, hoje, estar aqui com você é assim, um sonho que tem sido realizado. Então, quando a gente pensa num governo democrático e começa a enxergar incêndios na Amazônia, vazamento de petróleo e outras atrocidades que geram doença e que faz com que a população seja diminuída, isso é bem grave. E eu li um dos seus livros e você trata da questão sobre o Experimentum Crucis. E eu fiquei intrigado, tentando fazer algumas associações quanto a isso, e a minha pergunta vai ser exatamente sobre isso, sobre que relação a gente consegue fazer sobre o Experimentum Crucis e essa produção de ódio fascista, né? De que forma as notícias falsas afetam os surdos, e muitos desses surdos possuem privação linguística. Que considerações você pode trazer sobre isso? E uma segunda colocação também acerca de como as pessoas surdas se tornam vítimas, né? Elas são atraídas pelos discursos, pelas fake news, devido a uma falta de compreensão política no atual momento em que nós vivemos, né? Na contemporaneidade. E isso acaba gerando um sensacionalismo e uma visão, digamos que, negacionista por conta de todo esse analfabetismo político. Então, sei que são muitas questões, né? Como a gente pode tratar isso falando de experimentos crucis, de produção ao ódio fascista e entre outras temáticas que você acredita ter para correlacionar com isso? Obrigada, Júlio. Obrigada pelas palavras gentis e generosas. Obrigada por ter lido os meus livros e obrigada por essas perguntas bastante complexas e exigentes. Vamos tentar abordar da forma mais direta possível. Eu compreendo que você está perguntando, num certo sentido, como produzir um diálogo considerando as péssimas condições para que diálogos ocorram. Eu interpreto assim a sua vasta pergunta. Então, quando eu escrevi esse capítulo daquele livro, e aliás vou te dar uma notícia, né? 2 coisas. Então, eu escrevi aquele livro e agora escrevi outro livro chamado Como Derrotar o Nazifascismo, em que eu continuo com esse problema. Como resolver? A gente sabe que não é fácil resolver, porque a gente precisa criar uma sociedade em que as condições sociais, políticas, econômicas, educacionais não favoreçam o surgimento do fascismo. Então, o Experimentum Crucis, né, essa expressão, eu usei para falar desse imenso desafio que envolve a vida de quem tem uma mentalidade democrática, né? De quem quer a democracia, de quem deseja a democracia, e uma sociedade, essa pessoa democrática, então, que está numa sociedade cada vez mais autoritária. E quando a gente se encontra com uma outra pessoa que tem uma personalidade autoritária,
como nós poderemos lidar com ela, como a gente vai tratar com essa pessoa, né? Então, eu acho muito importante que a gente preserve o diálogo como experimento crucial, mas, ao mesmo tempo, sabendo que não é com todo mundo que a gente vai poder conversar. E que, muitas vezes, no nosso país, existem pessoas que têm, inclusive, manipulado o significado de diálogo. Então, eu acho que, nesse caso, você falou em analfabetismo político, eu acho que existe uma produção de analfabetismo político. Isso é uma coisa também que o Brasil tem em comum com a Alemanha nazista, com a Itália fascista, tanto que a expressão analfabetismo político é daquela época e é do Brecht, né, do dramaturgo. Então, nós precisamos criar condições para que esse analfabetismo seja superado. Mas como superar esse analfabetismo? Precisamos de educação, precisamos de cultura, precisamos de arte, precisamos de uma sociedade politicamente engajada com a democracia, e isso tem sido difícil. Infelizmente, eu sei que há uma parte considerável da comunidade surda que tem se entregue ao bolsonarismo. E, claro, as pessoas podem fazer escolhas políticas, mas quando você faz uma escolha pelo fascismo, você se torna fascista. E esse é um problema, porque existe um paradoxo aí. É o paradoxo, digamos, o paradoxo da pessoa pobre que apoia o capitalismo. O paradoxo da mulher que apoia o machismo. O paradoxo do negro que apoia o racismo. E existem, infelizmente, exemplos para tudo isso. E, infelizmente, também existem pessoas marcadas pelo preconceito, pelo preconceito capacitista, porque o capitalismo, o neoliberalismo e o fascismo são capacitistas. E essas pessoas defendem a ideologia capitalista, neoliberal, capacitista, que existe, que age contra elas. Então, esse é um paradoxo, o paradoxo da pessoa que não sabe que os deficientes, as pessoas com deficiência, no passado, estavam na mira do assassinato político, por exemplo, na Alemanha nazista, e que foram mortas muitas pessoas com deficiência na época da Alemanha nazista, nos campos de concentração, e não só. Recomendo que vocês assistam Arquitetura da Destruição, que é um filme do Peter Coy, que é um documentário, inclusive. E hoje também essas pessoas continuam na mira do cancelamento de direitos, né? Na mira, portanto, de um governo que não se preocupa com o direito humano, com o direito de existir das pessoas marcadas pela opressão capacitista. Ao contrário, o governo, como a Jurema colocou e como vocês também sinalizaram, o governo bolsonarista usa a imagem de uma pessoa, de um intérprete, para dar um sinal trocado para a população surda. O sinal é trocado. É como se fosse para enganar as pessoas surdas de que esse governo está com as pessoas surdas. Esse governo não está com as pessoas surdas e não está a favor e ao lado e junto de ninguém que tenha necessidade do Estado, necessidade de educação pública, de políticas afirmativas em qualquer campo. Então, é bom que as pessoas se percebam como vítimas
num duplo sentido, né? Vítima da desinformação, como o Júlio colocou, e muito bem colocado, vítima de uma desinformação, que é essa informação com sinal trocado. Isso também faz parte do grande campo da desinformação, o campo das fake news. E nós, brasileiros, estamos sendo diariamente vitimados por uma campanha de psicopoder, né, gente? Esse poder que mexe, que faz lavagem cerebral com vocês, com a gente, todos os dias. Eu sei que o nosso tempo vai acabar e eu quero agradecer muito o convite e já dizer meu tchau e dizer que estou disponível para outras conversas e que é um prazer poder conversar com vocês e que algum dia eu vou aprender Libras. Como nós temos... A Patrícia gostaria de complementar rapidinho. Eu queria, assim, rapidinho, todo mundo fizesse o complemento final, então. Eu gostaria de complementar a fala da Márcia com um comentário que eu considero bem importante, né? Eu acredito que todos nós lembraremos bem do governo PT, que na época do Letras Libras, na época da pedagogia, foram implementados por esse governo. Então, nós vemos muitas medidas na época do governo PT acerca da provisão e da melhoria de qualidade para pessoas com deficiência. Então, nós temos a implementação da Lei de Libras, o Decreto 5626, o concurso para intérprete nas universidades públicas, a ampliação de vagas para professores surdos dentro das universidades, o BPC como um benefício para pessoas com deficiência. E aí, infelizmente, nós vemos um momento de tantas privações, de tantos cortes, que nós conseguimos observar claramente que existe um desmonte, um ataque bem direto com relação a isso, né? Então, assim, algumas pessoas podem entender esse momento diferente, mas nós precisamos, antes de tudo, também falar acerca desse conceito, desse primeiro damismo que existe, né? O que significa isso? O que, de fato, essa pessoa representa? Existe uma condição ali de paternalismo, de capacitismo com relação à pessoa surda. Então, quando nós vemos o Estado brasileiro com o progresso para a pessoa com deficiência, nós conseguimos encarar a grande diferença que existe nesse governo. Então, eu gostaria de falar que esse momento foi um momento excelente para a comunidade surda. Muito obrigada. Agora é sua vez de agradecer, fazer a fala final, que a gente está se despedindo, nosso tempo está acabando. A Patrícia já fez seu agradecimento, a Márcia já até deu tchau, porque temos um limite de tempo. Júlio, por favor, sua fala final. Eu agradeço profundamente a Márcia e toda a equipe que possibilitou essa roda de conversa, que foi muito importante, momentos de muito aprendizado, acompanhando as publicações da Márcia sobre feminismo, sobre empoderamento, e desconstruiu muita coisa machista, muitas práticas sociais que eu mesmo cometia, graças às publicações, ao pensamento da Márcia, eu acabei desconstruindo muita coisa e corrobora muito com os ideais de Theodor Adorno acerca de conhecimentos da psicanálise e como algumas relações que ele pode fazer com o fascismo, principalmente nas pesquisas dele no Estado americano, norte-americano, e como essas práticas fascistas eram divulgadas na sociedade, as pessoas caíam nas falácias por conta do sensacionalismo, inclusive muitas minorias acabavam apoiando, como negros, como mulheres, justamente por conta dessa espetacularização, digamos assim. Então, tomara que consigamos trazer cada vez mais assuntos como esse. A Márcia, então, eu fiquei assim extasiado, meu coração aqui pululando. Enfim, foi muito importante a roda de conversa de hoje. É isso, obrigado. Júlio, muito obrigada pela sua participação. Muito prazer em conhecê-lo aqui, câmera. A Márcia, só tenho a agradecer mais uma vez, apesar da distância, de estar
na França, está na Europa, tão distante, mas assim, com todo o tempo dela que ela é muito solicitada, tem muito trabalho, se disponibilizou e teve toda a paciência com a nossa experiência aqui de tecnologia, né? Afinal, ela já fez muitas coisas, assim, como saia justa, coisas. Márcia teria muita coisa a falar aqui, né? Experiência como ela fez esse programa Saia Justa, um programa que eu acompanhava bastante, Filosofia Pop, muito bom. E então ela, com toda a sua paciência, generosidade e amizade, carinho que tem, ela nos possibilitou esse momento muito rico. Eu estou muito feliz e aqui nós vamos acompanhar esse programa, esse espaço, e é um espaço, é um lugar de fala para vocês, pessoas surdas, da comunidade surda, pessoas que têm muito a falar, têm muito a receber. Então, faremos um próximo em breve. Assim, eu quero agradecer aos intérpretes que estavam aqui, a Sara, o Juan, que se voluntariaram para estar nesse momento, os amigos que estiveram aqui por trás, fazendo toda a ajuda para a organização dessa conversa com a Márcia. Tá? E até o próximo encontro, gente. Até o próximo lugar de fala. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.